Oi, seja muito bem-vindo aqui ao canal Narrativas Sinistras. O meu nome é Fedra e o prazer é meu de ter vocês aqui comigo. Os perigos da Goetia, reflexões e advertências. Mas até que ponto esse fascínio pode levar ao desconhecido? E também ao perigo. Primeiramente, vamos começar no que é a Goetia. É um sistema de magia cerimonial que envolve invocações, tanto de espíritos como de entidades. Particularmente, são 72 demônios, listados nos Grimórios da Goetia. Parte de Lemegeton. Eu acho que é assim que fala, se eu não estiver falando errado, me perdoa, eu vou estar colocando o nome aqui na tela. Ou a chave menor de Salomão. A origem da Goetia no ocultismo medieval é renascentista, citando o Grimório como um dos mais famosos textos de magia. E essa prática, ela tem sido praticada, ela é associada tanto a invocações benignas quanto a invocações perigosas. Diferentes perspectivas dos espíritos invocados. Então a gente vai para uma visão positiva dessas invocações de espíritos. Alguns praticantes acreditam que esses seres são antigos deuses ou divindades, que podem ser invocadas para oferecer sabedoria e poder. Eles acreditam que, quando tratados com respeito, os espíritos da Goetia podem ser aliados. E a gente vai citar também a questão do neopaganismo, ou outras práticas esotéricas, modernas, que veem esses seres como energias poderosas do universo. A visão do perigo. Explicar que muitas tradições espirituais e ocultistas alertam sobre os perigos de lidar com esses seres. Para essas tradições, os espíritos da Goetia não são deuses, mas demônios que podem enganar e manipular os praticantes. Praticantes experientes de magia que desaconselham o envolvimento com tais entidades, sem proteção rigorosa, afirmando que esses espíritos podem se passar por seres divinos enquanto trazem consequências negativas para a vida do indivíduo que praticou a invocação. Recentemente eu também tinha visto um vídeo de uma mulher que ela falava sobre os perigos da Goetia. Ela era uma pessoa que fazia cursos sobre a Goetia, ela vendia esses cursos. E ela fala que, na verdade, ela se arrepende, ela ia retirar todos os vídeos porque ela percebeu o quão ruim era aquilo. Isso é a mulher do vídeo que tá falando. E ela fala que esses seres, tem muitas pessoas que acreditam que eles são deuses antigos, divindades muito poderosas, de luz também. Só que ela fala que não, na verdade eles são espíritos que podem trazer muitos males para a vida do indivíduo. Ele pode muito bem ser um encosto que vai sugar e vampirizar essas pessoas que procuram essa prática da Goetia. E muitas pessoas ainda acreditam que eles são divindades, mas a longo prazo isso pode acarretar em consequências drásticas para a vida da pessoa. Isso foi a mulher do vídeo que falou, da mulher que eu assisti. Qualquer coisa eu deixo até o link aqui embaixo do vídeo do que eu tô falando. Muita gente ainda tem dúvida sobre a Goetia. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem clara o que é esse sistema e por que não praticar, tá bom? Eu fui a pessoa que traduziu pela primeira vez para a língua portuguesa 19 grimórios. Em todos eles eu coloquei uma advertência no começo de que ele não servia para ser praticado apenas como conhecimento, mas infelizmente as pessoas começaram a praticar as magias dos grimórios. E o que é a Goetia? A Goetia é um sistema que você evoca demônios não para cultuá-los, mas em nome de deuses para evocá-los e obrigá-los a servir sua vontade. Ele tomou por ver que ele estava errado todo aquele tempo, foi tão forte que ele morreu, né? Mas vamos passar para o rei Salomão, né? O rei Salomão foi o homem mais amado por Deus. No entanto, ele andava com 72 demônios. Como assim? Como assim, né? Para o mundo que agradecer. Então, gente, vou explicar isso. Quando a gente entra numa ordem iniciática, todos os graus são baseados na Cabala, né? Então, a Cabala nos mostra que nós temos que vencer os nossos vícios, os que são os nossos demônios interiores, que são os guardiões das esferas da Cabala, e após você vencê-los, então você recebe
a virtude, o dom, né? E você venceu o demônio. Nas clavículas de Salomão, ele deixa bem claro isso. Ele diz assim: não deixe o demônio falar, não deixe que ele fale, porque aquele demônio que ele está evocando ali no triângulo, ele é a representação de um vício, de uma fraqueza humana. Se você deixar ele falar, ele vai te iludir e te enganar. Então você não pode deixar que ele fale. Na clavícula diz também que Salomão prendeu os 72 numa arca. Depois que ele venceu todos, ele prendeu numa arca, depois de conjurá-los, né, de escravizá-los todos. Então, o que isso quer dizer? Que ele venceu todos os demônios, ele venceu todos os vícios humanos, ele se purificou, né? Ele se iluminou e por isso ele tinha domínio. Enquanto uma pessoa quer ter contato com o demônio, ela ainda está presa a este defeito. A maioria das pessoas quer evocar demônios para ter riqueza, ou amor, ou alguma coisa, né? Então, a riqueza é o braço direito do diabo, né? Dizem. Então, é assim, enquanto você estiver querendo este demônio, você ainda não vai conseguir ser próspero, você tem que vencê-lo. Isso quer dizer você ser superior, né? Você não aceitar as ofertas malignas que o demônio vai te fazer, porque ele vai cobrar um preço alto. Então, você vai colocar a sua moral, né? O seu caráter à frente. Os relatos e os testemunhos de perigo, anônimos ou de fontes desconhecidas, de pessoas que praticaram a goetia e experimentaram fenômenos perturbadores como aparições, desequilíbrio emocional, perda de controle sobre a própria vida e possessão. Muitas vezes trazem à tona a ideia de que os espíritos invocados não têm interesses no bem-estar do invocador, mas sim a manipular e causar o caos. Sim, muitas das vezes a pessoa acha que ela está sob todo o controle sobre essas entidades invocadas, mas na verdade elas não estão sob controle e muitas das vezes essas entidades elas causam o caos e muitas das vezes até mesmo o desequilíbrio totalmente da vida desse indivíduo que praticou a invocação. Às vezes a pessoa ela acha que se ela não ter medo, se ela acreditar firmemente naquilo, ela vai controlar a entidade. Mas não, a gente sabe que esses demônios, eles mentem, são traiçoeiros. Muitas das vezes eles mentem para conseguir o que querem. Eles podem até fazer no começo as coisas funcionarem para você, até um certo ponto, até no momento que ele começar a fazer ao contrário e realmente fazer o indivíduo sofrer certos tipos de consequências naquele meio, por mais que muitos afirmam que não há consequências. Isso não sou eu que falo, isso é uma pessoa que praticou a goetia e fala que essas coisas acontecem. Coisas que eu não pratiquei até então eu tô falando do que uma pessoa que era praticante da goetia fala sobre. Os perigos ocultos, aspectos psicológicos e espirituais. Riscos psicológicos. O envolvimento com a goetia pode abrir portas para o subconsciente, o que, sem preparação adequada, pode resultar em paranoia, medo e outras perturbações mentais. Porta aberta. Deixa eu explicar para vocês esse conceito. No mundo espiritual, onde mexer com forças desconhecidas pode afetar o equilíbrio mental e fazer o indivíduo vir adoecer mentalmente e sentir-se paranoico o tempo todo, perseguido e até mesmo ver coisas que não deveria. Riscos espirituais. Algumas tradições acreditam que a invocação de tais espíritos pode prender ou herendar o praticante com contratos espirituais, que têm efeitos duradouros, incluindo o azar, má sorte ou atração de entidades malignas. Trazer a ideia de que muitas vezes o preço a ser pago pode não ser claro no início, é que os perigos vão além do físico. Exatamente, muitas pessoas acham que esses negócios não têm efeitos, que não vai ter consequências e não vai ter nada que possa prejudicá-las mais pra frente, mas é aí que elas se enganam. Há sim consequências como má sorte, o azar e a atração de entidades
malignas na vida do indivíduo. Tem pessoas que falam que se apaixonam, ou mesmo a entidade possa se apaixonar pelo indivíduo do invocador. Isso não sabemos de fato se é verdade, mas há fontes que relatam muito sobre essas coisas. Há vários casos, e até mesmo de pessoas que tiveram fins meio conturbados, vamos dizer assim. É uma longa pesquisa, gente. Tudo que eu tô falando aqui é em base do que eu li, tá? Então, tipo assim, quem pratica, quem acha que isso daí é... Tem muitas pessoas que vendem esse tipo de curso ou falam sobre isso só pra vender, porque na verdade querem dinheiro. Assim acontece até mesmo nas religiões de crentes, católicas e outras ocasiões. Então, nem sempre, gente, acredite que não há consequências em algumas ocasiões. Porque às vezes você só está sendo iludido e enganado. E depois você possa pagar um preço muito alto por isso. Magia e ética. O limite entre a invocação e a manipulação. Abordar o debate ético sobre invocar entidades poderosas com o objetivo de obter favores pessoais. Para alguns praticantes, isso se enquadra em práticas egoístas que podem desequilibrar a energia natural do universo e resultar em consequências negativas não apenas para o invocador, mas para o seu entorno. Exatamente, tem gente que usa isso para ganhar dinheiro, para ganhar fama, ou até mesmo para fazer amarrações amorosas, que é... uma pessoa que chega ao ponto de fazer uma amarração amorosa para uma pessoa, ela tem que ser muito fodida, tem que ser uma pessoa muito fodida, porque tantas pessoas no mundo, ela quer amarrar logo uma pessoa que não a ama. Isso é catatônico, e isso gera consequências gravíssimas para vidas do indivíduo, até mesmo o vampirismo. Ou até mesmo você achar que você está invocando o demônio, você está invocando, na verdade, você está invocando obsessores. Eu estava vendo um vídeo sobre isso no canal do Spook House. E no canal dele, ele fala que a prática da Goetia é uma prática para tolos. Porque ele fala que a pessoa está, na verdade, invocando espíritos obsessores para dentro da sua casa e achando que está invocando uma entidade divina. Porque ele mesmo fala que ele já foi praticante, ele já fez esses tais rituais e ele fala por experiência. No canal do Spook House, talvez eu esteja deixando aí o link também aqui embaixo para vocês. Alguns vídeos testando a Goécia, e isso me gerou um grande problema. Mas eu vou te explicar, tá? Teve uma pessoa que me perguntou, eu não sei se foi o próprio Tiago Salles da Cunha, mas teve uma pessoa que me perguntou sobre Goécia. Era muito parecida com o Tiago. Minha opinião é que é uma prática de tolos. E eu vou explicar para você, Andressa, e para as outras pessoas, tá? Muito bem. Muitas ordens esotéricas surgiram no mundo, e essas ordens esotéricas possuem suas práticas, tá? A Ordem Rosa Cruz tem suas práticas cerimoniais que você pode fazer dentro de casa, ou você pode ir para uma loja específica da Ordem Rosa Cruz para poder fazer, aí você vira até membro de Atrium e tudo mais. Aí você também tem o martinismo, que tem as suas cerimônias, é muito legal, tá? As cerimônias do martinismo, eu gostei bastante. E algumas ordens antigas possuíam uma prática para expurgar os nossos demônios internos. No budismo, nós temos os nossos demônios internos e os demônios externos. Oh, meu Deus, o que seriam demônios internos? Agora estou com o Pazuzu enfiado no meu... Não, não é isso. Nós temos os nossos problemas, nós temos os problemas mentais, emocionais, nós temos ego, ganância, usura, o apego às coisas, tudo isso que atrapalha você a ser considerado uma pessoa mais espiritualizada e longe desses apegos à vida ou tudo aquilo que possa fazer você ficar preso às suas próprias vaidades ou necessidades. E uma dessas práticas era a Goécia. Então, você expurgava essas energias, retirando de você, mas dentro de um contexto mágico que eles acreditavam, que era o pentagrama, escrever os nomes de Deus e tudo aquilo lá, tá? Mas eu posso fazer sem? Posso. No budismo tem como você fazer essas práticas sem esse tipo de coisa, tá? Então, você expurga essas energias de você e faz com que você se depare com o seu próprio inimigo, que é aquilo que está te fazendo mal. É só isso. Só que,
ela foi prostituída, essa prática, ela foi vendida para o Crowley, ela foi vendida para o Aleister Crowley dentro desta ordem esotérica, tá? Eles estavam precisando de grana, Crowley tinha muito dinheiro e eles venderam. E aí, obviamente, prostituindo esse ensinamento, ele torna-se banalizado, ok? É isso que aconteceu. Como alguns evitam o perigo, proteção e precauções. Há práticas comuns de proteção usadas por praticantes experientes para evitar os riscos da goetia, como círculos mágicos, sigilos de proteção e invocações de divindades protetoras. A importância de conhecimento profundo e preparação antes de qualquer tentativa de invocação, porque você tem que ter todo um cuidado, fazer os sigilos certinhos, ter outras entidades protetoras à sua volta quando você for fazer isso. E mesmo assim ainda é arriscado. Porque a gente sabe que essas entidades, elas são traiçoeiras e mentirosas. O medo e o controle na prática da goetia. Um dos conceitos fundamentais que alguns praticantes defendem é que o medo é uma fraqueza que pode ser explorada pelas entidades invocadas. O argumento é que, ao demonstrar medo, o praticante estaria se colocando em uma posição de inferioridade, permitindo que as entidades dominem ou manipulem sua vida. De acordo com essa visão, a confiança e o controle emocional são essenciais para manter a posição de autoridade sobre os espíritos. No entanto, essa abordagem é um campo delicado, pois exige uma autoconfiança e domínio psíquico que nem todos conseguem alcançar. E aí entra de novo o vídeo da mulher que eu estava assistindo, porque, como a gente fala, a gente somos seres completos. Por mais que algumas pessoas falem que a gente somos falhas por seres humanos, a gente somos seres completos. A gente tem corpo, alma e espírito. E a gente é carne. Já esses espíritos invocados, eles não são completos, eles não são carne, eles não são almas, eles são somente espíritos que você está invocando. E mesmo demônios, eles não têm forma física. Então, isso de falar que você estaria sendo inferior é mentira. Na verdade, ele é inferior a você. Porque você é completo por um todo. Você é feito de carne, alma e espírito. Entende? Então jamais você seria inferior a eles. Porque na verdade eles precisam de você e não você deles. Por isso que eles enganam, eles manipulam, eles te fazem favores no começo e depois te enganam, manipulam vocês. Eu posso estar falando besteira, mas essa é a minha visão, e é a visão de que uma mulher que praticava, que vendia curso sobre a goetia fala. Eu vou deixar talvez um trechinho aqui dela falando sobre isso, eu vou procurar o vídeo dela novamente para estar colocando aqui. Enquanto a pessoa estiver presa nessa esfera maligna, inferior, ela não vai conseguir nada. Ela tem que vencer o demônio. Ou dizer, sai da minha frente, espírito do mal. Eu não quero nada com você. Eu não vou praticar o mal por uma coisa material. A gente tem que saber o real valor das coisas, né? A gente tem que saber que nós somos seres, a imagem e semelhança de Deus, e não deles, que eles são espíritos inferiores. Nós somos a maior manifestação da luz e das trevas. Quer dizer, nós somos seres conscientes, encarnados, e temos um corpo físico onde nós podemos atuar. Nós somos seres completos. E esses espíritos são inferiores a nós e vêm para nos tentar, para nos atrapalhar, né? Eles nos veem como alimento, eles querem a nossa energia, eles é que precisam dos nossos favores. Eles fazem alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, eles querem suas oferendas, os seus favores, em alguns casos querem até que a mulher engravide para trazer para este mundo algum ser lá do plano deles encarnado, porque só através daqui é que se tem evolução, né? Só através do plano físico é que a gente consegue evoluir. Então, tipo assim, nunca pense nisso, porque na verdade as entidades precisam da gente, porque a gente somos um todo. A gente é completo. A visão dos perigos ignorados. Embora muitos praticantes acreditem que, ao não demonstrar medos, eles podem controlar as entidades, outros alertam que essas entidades possuem uma natureza manipuladora e traiçoeira. Mesmo que um praticante consiga exercer controle momentâneo, há sempre o risco de ser enganado ou afetado de maneira sutis
ao longo do tempo. A perspectiva de que os seres invocados precisem dos humanos também é uma crença comum. Segundo essa visão, os espíritos da Goetia não são completos por si só e depende da energia, força de vontade e da psique humana para se manifestar e interagir no nosso mundo. Isso os coloca numa posição em que, ao mesmo tempo que podem conceder favores ou sabedoria, podem também estar sugando ou desequilibrando a energia de quem os invoca. Exatamente, eles agem como vampiros. Eles vão vampirizando a sua energia vital, sua energia enérgica e tudo. Você acaba se sentindo cansaço, às vezes aparecem roxos na pele do indivíduo, e isso vai causando consequências a longo prazo. A completude dos seres humanos e o vazio das entidades. Os seres humanos são vistos em algumas tradições como seres completos, com uma alma e uma conexão divina. Enquanto os espíritos invocados, segundo outras interpretações, seriam entidades fragmentadas ou incompletas, que precisam se alimentar de nossa energia emocional ou espiritual para existir ou para realizar seus objetivos. Algumas escolas esotéricas ensinam que essas entidades foram banidas ou separadas de um estado mais elevado e, por isso, ao contrário de nós, não possuem a capacidade de criar, amar ou experimentar a vida plenamente. Em vez disso, elas buscam preencher esse vazio manipulando os desejos e medos dos humanos, oferecendo algo em troca de algo muito mais valioso: a energia vital ou o controle sobre o livre-arbítrio, o desequilíbrio espiritual. Uma questão pouco discutida é o desequilíbrio espiritual, que pode ocorrer quando alguém trabalha com entidades cuja natureza esteja enraizada no conflito, na manipulação ou na escuridão. Mesmo que os praticantes consigam temporariamente não demonstrar medo ou controlar a situação, a energia dessas entidades pode criar um ambiente de negatividade e caos, afetando as emoções, os pensamentos e até as circunstâncias da vida do invocador. As consequências a longo prazo podem incluir um desgaste emocional e espiritual, à medida que o praticante se torna dependente da ajuda dessas entidades e começa a perder sua própria autonomia e energia. Um alerta sobre a dependência espiritual. Uma das maiores armadilhas é a dependência, ou seja, quanto mais uma pessoa invoca entidades para obter o que deseja, mais ela pode se tornar dependente desse poder externo. Isso leva a uma perda gradual da própria capacidade de realizar mudanças em sua vida, sem a ajuda dessas forças. Para muitos ocultistas que alertam contra a prática da Goetia, a verdadeira força está na autossuficiência espiritual e no equilíbrio emocional e energético que vem do crescimento interior, em vez de depender de seres que podem ter intenções que nem sempre são claras. O lado que muitos não veem. Muitos praticantes podem ignorar o fato de que interagir com essas entidades estão entrando em um campo de força que não são completamente compreendidas. Embora a Goetia ofereça um caminho facilmente para o poder e a sabedoria, é importante lembrar que nem tudo que reluz é ouro. O que pode parecer um benefício imediato, muitas vezes vem com um custo oculto. O praticante deve se perguntar: vale a pena entregar parte da sua energia e liberdade em troca de que esses seres oferecem? Ou há um caminho de autoconhecimento e poder interior pode ser seguido sem depender de forças externas? Você tem o poder da escolha, de escolher praticar ou não. Embora o oculto seja intrigante, a falta de respeito e conhecimento podem ter consequências perigosas. Antes de você invocar, pergunte a si mesmo: você está realmente preparado para o que pode vir? E lembrando, sempre respeite as religiões. Aqui é mais um debate sobre o que já foi falado por pessoas praticantes da Goetia e pessoas que desistiram dessa prática. Então, é só um alerta para vocês e fica essa pergunta aí para vocês.
Você está pronto para tudo que pode vir a você?